E aí, comunidade de desenvolvedores Web3, boas-vindas a mais uma análise aprofundada feita pela Forge College. Olha só, hoje a gente tem uma missão bem clara: pegar toda aquela bagunça caótica de recursos e links da Solana que a gente costuma acumular e transformar tudo isso num guia super focado e estruturado que realmente aguente a pressão do dia a dia. Como parte do nosso projeto principal, o Capstone, essa é a nossa primeira grande missão: definir com precisão o escopo das nossas necessidades. Sabe aquela dor que todo mundo que programa já sentiu na pele? Pois é. O navegador tá lá chorando por socorro com mais 50 abas abertas simultaneamente, a memória RAM pedindo pelo amor de Deus. E aí, cadê aquela solução mágica que alguém postou numa thread aleatória do Discord? Sumiu no abismo para sempre. É quase um rito de passagem no desenvolvimento, né? Mas a nossa intenção hoje é garantir que esse pequeno pesadelo simplesmente não aconteça mais. Para resolver isso de vez, nosso roteiro hoje é super direto. Primeiro, a gente vai dar uma recapitulada rápida e seguir em frente. Depois, vamos montar a nossa caixa de ferramentas. O passo 3 é auditar o nosso conhecimento. Em seguida, vamos criar um mapa de recursos inicial. E, para fechar, a nossa conclusão com os próximos passos. Bora lá? Então, começando pela parte 1, recapitulando e avançando. Lembram da nossa última análise sobre como engajar com os projetos da comunidade? A gente aprendeu a avaliar o ecossistema de fora usando critérios bem rigorosos: frequência de commits recentes, issues abertas, demos rodando e o tempo de resposta do pessoal. Bom, agora o desafio é pegar esse exato mesmo instinto analítico que a gente treinou e virar o espelho para nós mesmos. A gente precisa julgar de verdade quais documentações e threads merecem ocupar um espaço no nosso fluxo de trabalho diário. E aqui entra o ponto crucial da coisa toda. Antes da gente sair colecionando links e entupindo a barra de favoritos como se não houvesse amanhã, é fundamental estabelecer um escopo super claro. Sem definir com rigor o que entra e principalmente o que fica de fora, você não está criando um guia prático. Você está criando só mais uma lista de links inútil que não vai ter utilidade nenhuma durante aquela sessão de programação onde o tempo é curtíssimo. E isso nos leva à parte 2, a caixa de ferramentas. Vamos construir o nosso guia pessoal. A melhor forma de visualizar essa organização é imaginando uma caixa de ferramentas física mesmo, de engenheiro. O conceito-chave aqui é a bandeja superior, que a gente também chama de top tray. Pensem nela como a área de acesso imediato. É onde a gente deixa aquelas ferramentas usadas todo santo dia, naqueles primeiros 10 a 15 minutos em que a gente tenta resolver um problema, sabe? Passos rápidos de deploy, padrões comuns do Anchor, tudo isso vai na bandeja superior. Já os manuais de arquitetura super densos e guias de benchmark profundo, esses vão para as gavetas lá de baixo. Mas como a gente organiza tudo isso com precisão matemática? Bom, a gente precisa de métricas. Cada recurso que separarmos vai ser classificado por 3 campos de metadados essenciais. Primeiro, a adequação à tarefa. Ou seja, qual é o problema específico que esse negócio resolve? Segundo, a frequência de acesso. Com que frequência a gente espera consultar esse link? E terceiro, o nível de confiança. O quão confiável e completa é essa fonte pensando no longo prazo. E prestem muita atenção nisso, porque esse número é possivelmente a regra mais vital de toda a nossa metodologia, 8 a 12. Esse é o limite estrito, máximo e absoluto de itens permitidos na nossa bandeja superior. Essa restrição minimalista está aí por um ótimo motivo: evitar sobrecarga mental. Se passar de 12 itens prioritários, alguma coisa precisa ser agrupada, resumida ou arquivada. O nosso objetivo é ter um guia hiper prático nas mãos e não uma enciclopédia que paralise a gente com o excesso de opções. Certo, agora vamos para a parte 3, auditando seu conhecimento para finalmente expor e corrigir essas lacunas. Para saber exatamente quais ferramentas colocar na nossa caixa, a fase prática exige uma auditoria real dos fluxos de trabalho na Solana. Funciona como um ciclo de uns 45 minutinhos, super reprodutível. A gente escolhe 3 tarefas diárias que são a nossa cara, lista os recursos que costumamos tentar usar para resolvê-las, dá uma nota de 1 a 5 para cada um em termos de precisão e acesso, e no fim, a gente define uma prioridade e cria uma ação super concreta para cada item. O resultado disso é incrível. Ele transforma aquele sentimento meio vago de, puxa, precisa estudar mais sobre isso, numa tabela de engenharia que é totalmente acionável. Aquele desconforto na hora de procurar uma documentação vira um dado rastreável. A gente passa a ter a categoria, o recurso exato, o nível de prioridade e o mais importante, qual é a ação imediata que precisamos tomar.
Se é resumir um texto, favoritar a página ou só extrair aquele trecho de código útil. Terminada essa tabela, o próximo passo é criar uma declaração de escopo que não passa de um parágrafo. Esse texto curtinho vai servir como a nossa bússola de curadoria daqui para frente. E como a gente sabe que o ecossistema da Solana evolui muito rápido, o ideal é revisitar e auditar esse escopo a cada 2 ou 3 meses ou sempre que acontecer uma grande atualização na rede principal. Beleza! Entrando na parte 4, o mapa de recursos inicial. É aqui que construímos a base de tudo. Focando em pegar os resultados daquela auditoria e construir a fundação desse mapa, a gente precisa de tarefas diárias bem palpáveis. Exemplos excelentes para rechear nossa bandeja superior incluem: iterar um programa no Anchor rodando localmente, verificar aquelas integrações difíceis entre contratos, as famosas CPIs, ou então diagnosticar falhas que teimam em aparecer na DevNet. São esses fluxos reais que vão guiar todo o nosso processo de criação. E olha só, a linha que separa o caos absoluto da eficiência está na rotulagem, em como a gente dá nome às coisas. Salvar um link apenas como docs é um convite para o estresse no futuro, não tem jeito. A abordagem cirúrgica e orientada à tarefa é especificar ao máximo capítulo de testes do Anchor Book. Essa precisão reduz o seu tempo de busca quase a zero durante uma sessão de código sob pressão. Com tudo isso estruturado, cada categoria do nosso mapa inicial, como desenvolvimento local ou depuração, fica amarrada a um recurso perfeitamente especificado e ligado a uma ação ativa. Gente, não é só mais uma lista de links morta. É uma diretiva clara de engenharia, do tipo: neste link, extrai o trecho mínimo de código, ou, nesta documentação, faça um resumo dos 3 passos principais. É isso que torna o mapa realmente vivo e operacional. E chegamos na nossa reta final, parte 5, conclusão e próximos passos. Para amarrar toda essa arquitetura intelectual antes de avançarmos de fato no projeto, guardem muito bem esses 3 princípios. Eles operam um milagre de transformar os seus favoritos passivos em uma caixa de ferramentas altamente ativa. Primeiro, priorize sempre por adequação à tarefa. Segundo, imponha sem piedade o limite mental de 8 a 12 itens na bandeja superior. E terceiro, nunca esqueça de anexar uma ação explícita para cada ferramenta que você listar. Isso prepara o terreno perfeitamente para o nosso próximo passo. Na próxima análise, esse mesmíssimo mapa que acabamos de desenhar vai ser utilizado para curar a documentação oficial da Solana junto com as melhores âncoras de conhecimento criadas pela comunidade. A gente vai colocar tudo lado a lado e extrair puramente o que é essencial. Para fechar, eu deixo uma pergunta técnica para a gente refletir. Hoje, o seu ambiente de desenvolvimento se parece mais com uma pilha caótica de abas abertas ou com uma caixa de ferramentas de engenharia meticulosamente curada? Fica o convite para começarem a aplicar essas práticas ainda hoje. E para aprimorar essas e outras habilidades focadas no universo Web3, deem uma passadinha no site forge.college para encontrar materiais educacionais incríveis e essenciais. Foi excelente compartilhar toda essa estrutura de conhecimento e a gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!